nós vamos dar sequência e falando sobre a nossa estrutura psicossomática. O grande desafio que nós estamos propondo aqui é enxergarmos o corpo, as dores, os sofrimentos, as patologias, como elementos de revelação de nossa essência. Vamos tentar enxergar aquilo que se apresenta como um tormento, na verdade, apenas como um ponto de esclarecimento. Como nós estamos falando aqui desde o nosso encontro primeiro, aquilo que se apresenta diante de nós é profundamente simbólico. Se eu me deter ao que apresenta e tentar resolver o que se apresenta, e é muito importante a gente estar registrando que o que se apresenta como dor, como enfermidade, não se apresenta apenas no nosso corpo físico. Todos os nossos desencontros nas nossas produções, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos relacionamentos, nas questões materiais, financeiras, tudo isso em si não é o problema. É estranho às vezes, é difícil para a maioria das pessoas pensarem a respeito disso. Mas enquanto eu me deter apenas naquilo que se apresenta, eu nunca vou conseguir enxergar exatamente qual é o recado, qual é a transformação que eu tenho que passar. E aqui a gente está interpretando o corpo, nesse primeiro momento, como um revelador dessas condições mais profundas que nós carregamos. Nós estamos falando de várias estruturas e hoje vamos refletir especificamente sobre a estrutura óssea, alguns dos nossos ossos. Aquilo que constitui a nossa, digamos assim, o arcabouço, os pilares, as vigas, né? Os baldrames, as lajes. Eu vejo que as construções hoje em dia, drywall, eu não sei o nome que eles utilizam, acho que é drywall. É um material que não é gesso, é uma coisa assim. Então, o que eles fazem nas construções? Eles fazem aquela coisa aberta. Eles fazem o vão. Esse vão, eles fazem uma estrutura, os pilares, as vigas e a laje. E aí eles vão fazendo as paredes, não mais com tijolos, né? Ou seja, há uma estrutura que não muda nunca. Pode vir a tecnologia que vier, pode surgir o que for, mas a estrutura, o esqueleto da construção, as vigas, os pilares, as bases, isso aí não muda, né? E é o que sustenta. Então a gente vai tentar refletir sobre os ossos. E já para iniciar, a gente vai começar com esse osso, que é o osso, essa estrutura da pelve. Essa estrutura básica que formata aqui os quadris, né? Esses ossos que tem aqui. Qual a representação deles? E quando eu digo assim, representação, o que eu estou pedindo para que cada um possa avaliar? Se eu tenho um problema nessa área, qual é o recado? Então, se eu quebrei o osso, se eu estou com o osso fora do lugar, se eu estou com osteoporose, se eu estou com calo ósseo, se eu estou com algum problema, alguma inflamação nessa região, o grande desafio é você não se prender à dor em si, ao sofrimento em si, mas você buscar o elemento simbólico que está por trás disso, né? Então, tudo que acontece nesse osso, nessa estrutura, ele está dizendo o seguinte: eu preciso aprender a me adaptar e a me integrar e a integrar o meu movimento pessoal aos movimentos do cotidiano. Se eu tenho problemas nessa região, nesse osso, um dos indicativos é que o meu modo de ser está em desencontro com o modo de ser da coletividade. E aqui a gente tem que ter muito equilíbrio para não querer abrir mão do que eu sou em função do outro, mas eu não posso ter rigidez para não ceder alguma coisa.
para não me adaptar a alguma coisa, ter uma certa flexibilidade. Então, todas as vezes que eu tenho um pensamento rígido, um conceito fixo, determinado, é assim que eu penso, é assim nisso que eu acredito. Então, eu chego num ambiente em que pessoas pensam diferentes e eu já me enrijeço, eu já fico duro, eu já fico na posição já de luta. O fato de eu estar num ambiente em que pessoas pensam diferentes e eu me impedir de compartilhar esse momento, isso fala de uma grande limitação na minha condição existencial. Eu não tenho que ser o que eles são. Eu não tenho que abrir mão do que eu sou. Mas eu posso, por alguns momentos, me adaptar. Por alguns dias, por algumas horas, às vezes até uma vida inteira. Às vezes até uma vida inteira. Onde eu estou dentro de uma estrutura em que não aceito absolutamente nada do que eu penso, nada do que eu sinto. Não aceito. E nem por isso eu preciso entrar em embate com essas pessoas, até porque o problema delas é com algo que eu sou, que é algo que eu faço, não com a minha mais profunda essência. Outro ponto que esse elemento vem apresentar para todos nós é a questão do elemento de estruturação do elemento, da condição doméstica. É interessante porque existem muitos preconceitos nessa ideia, ser doméstico, né? Isso vem da ideia de você ser adaptado, ser educado, você estar preparado para uma situação cotidiana. Muita gente não se dá bem com o elemento doméstico, e o que eu quero chamar com essa domesticidade? Aquela capacidade de você ter de estar recolhido ao seu ambiente, ao seu lar, e aos cuidados que o seu lar exige. Mesmo que você tenha pessoas que você pague para fazer as coisas para você, cuidar da sua casa, é muito importante que você crie um vínculo com a sua casa. Um carinho, uma atenção, que você tenha prazer de estar ali, entendendo que esse espaço do lar é um espaço de proteção, de renovação, de aconchego, de fortalecimento. É o espaço onde a gente está à vontade, onde a gente está relaxado. Então, quando você tem problemas nesse aspecto, a sua bacia, a sua pelve vai ter problema. Outro elemento que a gente vai pontuar que causa problemas, que essa região que tem problemas e está dizendo você não consegue fazer a partilha, o partilhar e o compartilhar. É muito interessante a gente pensar na seguinte afirmação: quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, ninguém ganha. E aí a gente precisa avaliar o quanto a gente está deixando o rio da nossa vida fluir. Isso vale para o seu dinheiro, isso vale para os seus bens, para o seu conhecimento, para tudo que você possui. Imagine que você vai a um determinado lugar e ganha algo. Ganha no sentido de conquistar. Você aprende algo, você trabalha e recebe um pagamento, você faz qualquer coisa e recebe algo, você adquire alguma coisa, seja um bem intelectual, seja um bem material, seja o que for. Então, quando você adquire aquilo e você compreende que aquilo que você adquiriu é parte de algo maior, que aquilo deve acrescentar algo à sua vida, mas que aquilo não é algo para se congelar e para que você deixe fluir, há um espaço, uma abertura para a abundância. O Feng Shui fala isso. Eu acho muito especial essa ideia de você comprou um prato, passe um prato para frente. Você comprou um sapato, passe um sapato para frente. Você comprou uma panela, passe uma panela para frente. E não é só isso. Então você recebe um salário, você faz um trabalho qualquer, você recebe um pagamento. E como é que você fica feliz quando você recebe? Então a maioria de nós reclama dizendo que é pouco que eu ganho. Ai, que
droga, olha o salário, olha essa porcaria que eu estou recebendo. Muita gente fica reclamando do que recebe. E esse sentimento de reclamação, ele vai fazer com que o processo ou se mantenha ou diminua. Agora, à medida que eu já vejo o quanto, nossa, que bom, que legal, claro que eu posso ganhar mais, mas eu estou muito feliz com o que eu estou ganhando, que legal, que bacana isso que eu estou ganhando. Então, eu já começo a abrir uma espécie de fronteira. E quando eu passo aquilo para frente, aí eu recebo já com aquela coisa, nossa, que bom, aqui a gente só trabalha em exploração e tal. E quando você vai pagar alguém, sua empregada, você vai pagar o jardineiro, você vai pagar a sua conta na padaria, você paga com ressentimento, você paga assim, ai, que droga, querendo arranjar desconto, querendo fazer tudo, e você não paga com alegria, você não recebe com alegria, e você não passa para frente com alegria aquilo que você ganhou. Você aprende algo no lugar, qualquer coisa que seja, e aí você chega no lugar e alguém, nossa, como que é isso? Aí você sabe, ou você não ensina, faz de conta que nem está ouvindo, ou se você ensina de qualquer jeito, ensina com pressa, ensina com raiva, e já quer se livrar daquela situação. Ou seja, você recebeu algo e você reteve. E onde que vai explodir essa questão toda? Nessa região da pelve. E aqui não é só na estrutura óssea. E você vai entender a pelve, toda essa região, como uma área de equilíbrio, é uma área de distribuição, é uma área de prazer. Então, quando você faz esse movimento de retenção, você não tem um movimento natural do ir e vir, um movimento natural que se expressa nessa região. Tá? Outra questão que essa região grita é o quanto nós nos fazemos presentes ou não naquilo que estamos realizando. O quanto nós deixamos a nossa marca. Né? O quanto eu estou naquele ambiente, e aí lembra aquilo que eu falei há pouco. Eu não gosto desse lugar, eu não gosto dessas pessoas, eu não gosto do que eles pensam, mas eles são a minha família, e eu tenho que passar o Natal com eles. Eu tenho que passar a ceia, o almoço com eles, mas eu não gosto de nada do que eles pensam, não gosto da religião deles, não gosto do partido político deles, não gosto do time de futebol deles, eu não gosto de nada deles. E aí eu já chego lá, uma cara desse tamanho, eu já chego lá no movimento de imposição. Eu não tenho o menor interesse e disponibilidade para me fazer parte, abrindo mão, ainda que seja por um dia, por uma tarde, por um almoço, de uma posição minha para ouvir, para fazer um comentário positivo, para buscar alguma coisa para elogiar, para compartilhar. Se eu chegar lá e eles derem atenção ao que eu penso, ao que eu falo, aí sim eu vou me sentir adaptado. Ah, que família maravilhosa, que pessoas legais, que pessoas fantásticas. Por quê? Porque eles simplesmente acolheram o que eu estou levando. Eu não abri nenhum espaço para acolher o que eles trazem. Automaticamente eu vou enrijecer essa região também. Nós costumamos ter uma preocupação muito grande ou de ter alguém que nos preencha, nos cuide, nos aconchegue. Ou muitas vezes nós nos ocupamos com esse sentimento de estar dando o máximo, isso principalmente nas relações afetivas e principalmente ainda na relação pais e filhos, onde a gente já coloca na cabeça que aquele ser, a gente tem que fazer tudo, ou o máximo possível para que ele esteja bem. E nesse movimento a gente vai negligenciando os cuidados conosco. A gente vai deixando a gente de lado. Sem perceber que eu vou construindo um movimento onde eu já estou, entre outras coisas, acostumando aquele ser ao movimento só de receber, de receber, de receber. Desde pequeno, ele só recebe, ele só recebe. Ele não faz nenhum momento, ele não é educado, instruído, conduzido a nenhum movimento de retorno, de cuidado para comigo. Eu já coloco, por vários motivos, a informação de que eu tenho que atendê-lo, eu tenho que servi-lo, eu tenho que me sacrificar por ele, eu tenho que fazer tudo. E ele vai construindo essa imagem, e chega um momento em que eu vou falar que ele é ingrato, que ele não faz nada, mas foi eu quem construí
esse espaço. Então, eu não fiz um movimento de auto-preenchimento, de auto-conchego, de auto-cuidado. Eu estive o tempo inteiro abrindo mão. Eu fui. Eu quero que vocês lembrem, saúde, esse movimento da pelve, o movimento da dança, o movimento do ato sexual, onde você tem esse movimento de ir e vir, ele já tem essa representação. Eu não só vou. Eu vou, mas eu venho. Eu vou e venho. Há uma relação entre os parceiros em que se leva a isso. Tem um momento em que eu vou até você, tem um momento em que você vem até mim, tem um momento em que eu vou até você. E isso é para a vida inteira. Então eu vou, mas eu tenho que já trabalhar a sua vida. Mas não é só preparar você para vir, é eu me preparar para receber você. Porque a gente também, enquanto ser humano desequilibrado, a gente constrói a ideia de que eu não posso receber, de que eu não mereço receber, e de que a minha função é dar, sacrificar, me entregar ao máximo para o outro. Com certeza, o que eu puder doar será muito especial, mas eu tenho que abrir espaço para o receber. Essa região, toda essa região, ela vai trazer sempre a ideia de satisfação e prazer. O gozo, o usufruto daquilo que você conquista. Todos nós aqui carregamos sonhos, projetos, ambições. Todos nós aqui, se você for agora parar, você tem aí alguns desejos, sejam eles no âmbito material, afetivo, familiar, financeiro. Todos nós aqui carregamos, todos nós. O tempo inteiro nós estamos com esses desejos, projetos, intenções. Agora, com toda honestidade, quantos de nós, à medida que alcança, usufrui, degusta, aproveita aquilo que foi conquistado? Quantos de nós? E todas as vezes em que isso não acontece, você vai ter problema nessa região. Essa região é a base de onde você está sentado. Onde você está sentado. E você vai começar a perceber que você vai começar a ter problemas com a posição. Você não vai conseguir ficar sentado por muito tempo. Você não consegue aproveitar isso. Vocês vão ver, tem pessoas que elas só conseguem ficar ou em pé ou deitada. Podem perceber isso. Um pouco. Asiático, então a gente vai tentar ver isso também, que tem um pouco. Mas aqui é a parte da estrutura óssea mesmo. É a estrutura que não está... Eu não estou conseguindo... Não é ter as coisas. As pessoas que têm dificuldade para estar sentadas, elas têm que fazer uma pergunta. Quais as dificuldades que eu estou tendo para aproveitar o que eu consegui? Entre outras coisas, isso tem a ver com o fato de você não estar dando e não estar conseguindo, de alguma forma, organizar o prazer e a satisfação. Então, vocês, como professoras de yoga, vocês podem aproveitar esse chamado, chamar a pessoa a pensar sobre isso, né? Aproveite mais a sua vida. A sua vida está passando, você está realizando conquistas e você não está aproveitando. Você não está aproveitando as suas conquistas, né? Não há prazer, não há alegria, não há satisfação, né? Então, aí vocês vão ver que são pessoas que vão ter problemas com impotência, com frigidez, com ejaculação precoce, com corrimento, doenças, DSTs. Então, essa área fica totalmente vulnerável. É um grito que o ser está dando no sentido de que viva, deguste, não se culpe. E isso, a ausência disso traz desequilíbrios nessa área, nesse espaço. Tá? Essa área também, ela fala da dificuldade que as pessoas estão tendo da noção de conjunto, de grupo, de estrutura maior. Então, elas não se sentem parte, elas se sentem peixe fora d'água, elas se sentem desambientadas, elas não se sentem acolhidas. Então, esses problemas, eles acontecem geralmente em todos os momentos em que a pessoa vai para algo novo. Primeiro trabalho, primeiro período da faculdade, primeiro dia de aula. Então, são pessoas que têm dificuldades. E é interessante porque eu já tive a oportunidade de conversar com muitos jovens que estavam tendo problemas com vestibular, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui.
Então, eles estavam tendo, porque eles não conseguiam, na hora da prova, eles tinham dificuldade, né? Aí você vai ter aqueles que, eles, diante do vestibular, eles têm medo de revelar o quanto que eles não são bons. Tem aqueles que têm dificuldades porque eles são aquelas criaturas que constroem movimento de auto-boicote. E todo crescimento possível na vida dela, ela vai boicotar para não crescer. E você tem aquelas pessoas que não conseguem lidar com a possibilidade de crescimento e de tirar, elas se acostumaram, elas foram construído na mente delas a ideia de que elas devem ter uma vida dura, uma vida sofrida, uma vida marrom, né? Marrom menos. Elas foi colocado na cabeça delas, então chegam no dia da prova, e elas vão fazer a prova, e não sei se vocês já fizeram prova, já observaram isso, são aquelas pessoas que se sentam e elas não param um minutinho, como vocês falaram, ela muda de uma posição de um isquio para o outro isquio, de uma pose para outra, elas mudam. Aí entra um específico cuidado, elas têm dificuldade de estarem desfrutando, já não o passar, mas a oportunidade de estar fazendo a prova. Porque se você vai construindo, como eu falei há pouco, o sentimento de gratidão, degustar, aproveitar, usufruir qualquer coisa, antes de mais nada é ter gratidão. Se você não tem gratidão, você não está aproveitando verdadeiramente o que você está tendo. O primeiro sentimento, que legal a oportunidade de estar aqui, que bom estar aqui, que bom estar, esse sentimento de, puxa, que legal, esse sentimento é o que fundamenta. Lá, digamos assim, na nossa mais profunda essência. O quanto que nós, em essência, nessa região, estamos enrijecendo os nossos conceitos. O quanto nós estamos olhando para fora e abrindo mão de nós mesmos. E aí tem a região pubis, a região pubiana, né? Essa região, ela fala sobre o quanto você está inteiro e participando na relação com os outros. E de uma forma muito, muito específica com aquela pessoa que tem mais intimidade com você. Quantos casais, quantos pares permitem o contato dessa região apenas e somente durante o ato sexual? Quantas pessoas conseguem aproximar essa região de uma forma não sexual? Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Até o próprio abraço, geralmente, ele vai atingir a região do peito para cima. Observem como a maioria das pessoas se abraçam. Eu não estou falando de intimidade apenas com parceiro sexual. Intimidade com todas as pessoas que você quer integradas a você, que você sente que fazem parte de você, aquelas pessoas que você tem carinho. Você abraça com o corpo inteiro. Você consegue visualizar o seu abraço? Ele é o quê? Ele atinge qual? A região dos ombros, do peito, inclui a barriga, inclui a cintura, inclui as coxas, inclui as pernas. Você vai ver o quanto quem é fisioterapeuta vai saber disso. O quanto que as pessoas têm limitações daqui. E aí, a partir daqui, o que acontece? Toda a sua postura, todo o seu equilíbrio, ele é afetado a partir dali. Então, você tem uma estrutura física que é totalmente afetada, como toda estrutura física, por questões afetivo-emocionais, afetos. Eu não estou falando de relação entre dois parceiros somente. Eu estou falando em todas as relações em que se constroem vínculos. E nós somos chamados a construir vínculos com toda a humanidade. É claro que eu não vou entrar no movimento de entrega, de aprofundamento com um ser que eu mal conheço. Mas à medida que eu vou construindo um vínculo, eu sou convidado a ter isso. Eu sou convidado a fazer esse movimento. E aqui eu estou trazendo essa representação, que nós estamos nos nossos contatos assim. É assim que nós estamos no nosso contato, quando nós encontramos outro ser aqui. E o convite é que aconteça essa integração total.
Mas o grande desafio também não é só com o estranho, até mesmo com o nosso parceiro ou parceira, observe o quanto nós só temos esse contato na horizontal. E olhe lá. E olhe lá. E nós precisamos construir isso e ir além. Ok? Eu tenho falado para vocês que o que fundamenta a Kundalini, e os estudiosos de Kundalini aqui presentes, eu peço que cada vez aprofundem mais isso, o que fundamenta a Kundalini não é o sexo, não é o prazer, é a criatividade. O que fundamenta o despertar da Kundalini não é o quanto de prazer você vai ter na vida, é o quanto você está sendo criativo, o quanto você está construindo. O que é criar? É trazer à existência algo que não havia. Eu trago à existência, eu estou criando. Então, e criar uma relação, criar um envolvimento, criar um espaço. Onde está a criatividade? Então, essa região onde adormece a Kundalini, onde a serpente está enroscada, ela vai subindo, não é à medida que eu vou despertando o meu tesão, não é à medida que eu vou despertando, ela vai desenrolando e subindo à medida que eu vou expandindo o meu poder de criar, que eu vou me fazendo imagem e semelhança, e a gente não se percebe disso. Eu sou imagem e semelhança de quem? Do Criador. E se eu sou imagem e semelhança do Criador, eu tenho que criar. Além de problemas, eu tenho que criar. Não posso apenas ser um criador de problemas. Tenho que criar da vida, trazer à existência coisas que não haviam até então. Isso é criação. Isso é criação. Então, essa região, fechando essa região, essa estrutura dos quadris, do osso pélvico, a estrutura da pelve, ilho, isquio, pubis, lembrem-se dessas reflexões. A postura nossa, ela começa aqui, não é na coluna. Ainda que eu tenha algum desequilíbrio, quando eu começo a estruturar a parte física começa a refletir para eu posso fazer eu tenho duas opções de caminho, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, só de eu começar a estruturar a minha parte física, eu já estou dando fundamentos para eu ter até porque eu vou ter mais conforto, eu vou ter mais segurança, não é isso? Eu vou ter mais equilíbrio. E aí eu vou ter... Imagina o tempo que eu gasto me preocupando se eu vou cair, ou o tempo que eu gasto me incomodando porque eu não estou numa posição boa. E eu não entendo muito de yoga, mas eu quero fazer... E me corrija se eu estiver errado nessa minha percepção. Mas uma das grandes tarefas do mestre da yoga é que ele tem que fazer com que a pessoa chegue a um ponto que ela não lembre mais que ela tem corpo. Ela tem que ir em direção ao seu corpo e chegar a um estado tal de equilíbrio e harmonia na posição física, que aí sim o espírito pode sair. Imagina o seguinte, imagina que você chega em casa para você estudar. Você diz assim, hoje eu vou estudar. Aí você vou para casa e você estudar. E quando você chega em casa, você olha, a louça está suja, tem poeira nos móveis, as coisas estão fora do lugar. Você vai conseguir estudar? Entende? Então, é interessante a gente construir essa... Parece estranho em algumas coisas que eu visualizo, mas é como a maioria dos que eu aprendi a chamar de Zen noção, os esquizotéricos, que eles estão totalmente desvinculando-se da estrutura material. Então, eles não se ocupam com nada, ou quase nada que seja matéria. O tempo inteiro eles passam o tempo que eles têm nos espaços espirituais, nas igrejas, nos centros, nos terreiros. Eles estão quase todos os dias, o tempo inteiro. Quando eles não estão lá no centro, eles estão lendo, eles estão ouvindo uma palestra, estão falando, estão rezando, estão meditando. Eles passam o tempo inteiro no céu. Esqueceram que se era para ficar no céu, eles não teriam encarnado. Aí eles estão aqui, mas eles
Então, eles estão fugindo literalmente. Eles não cuidam da sua estrutura. E isso vai ter um peso gigantesco nessa área. Não tenho dúvida. Nessa região. Então, a gente sai, como diz, lá de baixo, vamos lá para cima, vamos passar para o pescoço. Vamos fazer algumas reflexões sobre o nosso pescoço. Ele tem várias representações simbólicas. Essa região toda aqui, essa região do pescoço. Ele faz a relação entre o interno e o externo. Ele faz a relação entre o espiritual e o concreto. Entre a estrutura mental e a estrutura física. Então vamos lá. Entre o interno e o externo, entre consciente e inconsciente, entre sombra e luz, entre espiritual e material, entre a estrutura racional e a estrutura prática. Se você tem problema nessas relações, você vai ter problemas no pescoço. Então, se você está tendo algum desajuste, alguma desarmonia nesse aspecto que eu falei, o pescoço vai dar o grito dele. Tá? Então, se você não está conseguindo fazer a devida ponte, relação entre o que você carrega no íntimo e a relação com o mundo, você não está encontrando espaço para se expressar. Você não está sendo compreendido, acolhido. Mas isso não é tão grave. O mais grave é quando você não acolhe. É quando você não dá espaço para a percepção da expressão do outro. Então, vocês todos já devem ter ouvido que o chakra laríngeo, ele é responsável pela expressão. Já ouviram isso, né? Agora, expressão não é só a sua expressão, não é só o que você expressa, é o espaço de expressão que você dá ao outro. Você está ouvindo o outro, você está acolhendo o outro, você está dando atenção, respeito, e você está dando vazão à expressão do outro. Então, quando você ouve alguém que diz assim, você podia fazer isso, e você, legal, vou fazer, e não faz, você não está dando espaço a isso. Você não está dando espaço. Então vejam como a expressão é muito profunda. Não é só o que eu falo e o que você ouve. Expressão é, inclusive, daquela criatividade que a gente falou lá embaixo há pouco. Né? O quanto você é cheio de ideias, idea man. Você é o homem das ideias, você vive tendo ideias. Toda hora você tem um insight, mas você não tem nenhuma prática. Você não tem nenhuma efetivação daquele mundo das ideias. Você vive totalmente alheio a isso. Você vai ter problema na região do pescoço. Nessa região, tireoide, hipotireoidismo, cachumba, torcicolos, amigdalites, ronquidão. Você vai ter muita questão aqui nessa área, muitos problemas, muitos mesmo, tá? Então, essa área, problemas nessa região, está convidando a criatura a tornar-se sociável, tornar-se presente, consciente de que eu estou em um ambiente em que necessariamente eu não gosto, não preciso gostar, mas eu tenho que aprender a ser sociável. Eu gosto de uma fala de um poeta que diz, num trecho em uma das suas poesias, ele diz assim, nós temos que ser como as abelhas, que saem nas diferentes flores recolhendo o néctar, o pólen, para confeccionar o seu mel. A abelha não diz, isso aqui é crisântemo, não quero nem saber disso, não. Isso aqui é margarida? De jeito nenhum. Eu só quero saber de orquídeas, né? Tulipas. Elas não fazem esse movimento. Então, elas identificam o pólen. Elas precisam disso. Elas identificam, independente da forma, independente da cor, independente do tamanho, elas conseguem identificar o que elas... E olha como é reduzido. Imagine a estrutura de uma flor. E imagine o que uma abelha tira dela. Tenta imaginar. Então, imagine você numa reunião de família, numa reunião de condomínio, numa reunião de um espaço onde você não tem teoricamente nada a ver.
e você se fecha a isso, você vai ter problema nessa região do pescoço. Porque onde você for levado é porque tem algo que você precisa compartilhar. Doar e receber. Pode, se você já sai de casa fechado a essa possibilidade, cheio de dor, ressentimento, raiva e um monte de coisa, porque vai para aquele lugar, você está perdendo muito mais do que você imagina. Você é arriscado a estar perdendo toda uma estrutura existencial. Porque ali naquele encontro, você receberia uma informação que iria nortear o caminho inteiro. Mas você se recusou por preconceitos, por ressentimentos e por uma série de questões a não estar ali. Eu estou apenas no meu corpo, mas eu não estou lá. Olha as perdas gigantescas que nós temos. Abertura para captar, fazer a leitura. Isso implica que eu tenho que estar com os olhos atentos. E olhe como nós estamos, enquanto sociedade, sendo conduzidos cada vez mais a captar esses elementos. Porque se eu tenho 10 pessoas no ambiente, 11 estão acessando o seu celular. Então elas chegam nos ambientes e elas não percebem os ambientes, não percebem as pessoas, não interagem com as pessoas, não dão e não recebem nada. Ela fica fechada, o seu íntimo está fechado. Ela não dá acesso ao que vem de fora e ela não vai ao que está de fora. Ela vai ter problema nessa região. E principalmente nessa área. Aí, a gente vai refletir também, quando a gente pensa no pescoço, toda essa região como um todo, mas de uma forma muito específica. A região do pescoço nos convida a enxergar a transcendência do sexo. A transcendência do sexo, eu digo no sentido da superação do ato físico e da superação da genitália para o processo em si. Então, até um determinado momento da nossa evolução, a gente só consegue relacionar sexo com genitália e ato físico. Mas, à medida que eu vou ascendendo a escada evolutiva, eu vou percebendo que o sexo ele acontece de uma forma muito mais ampla. E o sexo ele não é restrito apenas aos parceiros estabelecidos. Você começa a fazer sexo com o universo. Quando você começa a vivenciar os sentimentos e a intensidade do que o sexo representa, a integração profunda com o outro ser. O sexo não é um toque apenas físico, um olhar, um pensamento, um sentimento, uma intenção. Tudo isso você já está profundamente envolvendo. Então, se você é limitado a enxergar sexo apenas enquanto ato físico, olha que estranho falar isso. Sexo, a genitália está lá embaixo. E eu enxergo o sexo apenas como ato físico, eu vou ter problema aqui em cima no pescoço. Aqui em cima. Entende? Vocês já viram aquele movimento aquela doença que desce daqui lá para baixo? Como é o nome? Cachumba, né? Olha que interessante, né? Comecem a fazer algumas reflexões sobre isso, né? Sai daqui, direto daqui lá para baixo. Então, o que eu estou aqui convidando vocês a fazer essa reflexão é entender que, quando eu estou chegando aqui, eu estou a um passo de uma transcendência. Eu estou a um passo de uma... Eu nem acho a palavra certa. Transcendência, uma elevação. E junto com essa elevação, eu preciso encontrar... E aí eu vou entender sexo de uma forma muito mais ampla, muito além de um prazer, de uma satisfação, mas de uma explosão que me leva a um ir além, que já se manifesta naturalmente no ato físico, no orgasmo, do gozo. Então, todas as vezes que a criatura chega verdadeiramente ao ato físico,
sexual e chega ao orgasmo, ainda que seja por alguns instantes, ela é levada a um estado alterado de consciência e a uma transcendência. Ela não está mais ali. Ela não está mais ali. Isso implica isso. Eu estou aqui, no caso específico, eu estou falando de um dos problemas que atinge a região do pescoço, simbolicamente, é a falta de elevação da percepção do ato sexual. Enquanto eu limito o ato sexual ao ato físico, ao contato físico, eu estou perdendo. Perdendo energia, perdendo expansão, perdendo crescimento. E, pasmem, perdendo prazer. Olha só que interessante, né? Incentivar a qualificação, evolução e sutilização da energia pélvica ou genital. Pouquíssimas pessoas conseguem ter esse olhar. Pouquíssimas. Mesmo pessoas que fazem os estudos e aprofundam, elas não conseguem fazer uma relação entre uma coisa e outra. É muito difícil você relacionar essa área sexual com essa área aqui. Mas os problemas que a pessoa está tendo aqui, ela está sendo chamada sim. Você tem que questionar e explorar o elemento sexual na vida daquela pessoa. O que é o sexo? Como está sendo vivido o sexo? Qual a intensidade? Não só quantidade, mas a qualidade do ato sexual tem que ser questionado. Tem que ser questionado. Então, se a pessoa apresenta queixas físicas nessa área, quais são os seus problemas? Ah, isso. Eu vivo rouquidão, eu vivo fazendo isso. Ela vive citando muitos problemas nessa área. Uma das coisas que você vai ter que pontuar no processo da anamnese é a exploração do elemento sexual na vida daquela pessoa. Está tendo entraves ali. Deu para entender esse raciocínio? Outra coisa que a gente vai destacar nessa área como problema que precisa ser refletido é que essa área, ela representa a ponte para a transcendência. Quero que vocês guardem essa ideia. É como se o pescoço fosse o médium do ser, o pescoço. Então, a partir do momento, e somente a partir do momento, em que tudo que está daqui para baixo for vivido com equilíbrio e harmonia, eu vou conseguir dar o salto para o outro nível. Dá para entender essa ideia? Hã? Tudo que está daqui para baixo, enquanto não for vivido com equilíbrio, harmonia, eu não vou fazer a mudança daqui para cima. Nunca. Eu sou chamado a fazer esse equilíbrio. E esse elemento, tudo que está aqui, ele tem uma representação. Tem uma frase de um general, eu não sei qual deles, um romano, um desses imperadores, onde ele diz assim: vim, vi e venci. Eu não lembro o nome dele agora. Mas para superar a condição do Sansara, das rodas das encarnações, eu sou levado a repetir essa frase de forma muito lúcida. Vim, vi e venci. E isso implica numa luta em que necessariamente eu não tenho que destruir, eu tenho que absorver e colocar tudo no seu devido lugar. E, entre outras coisas, isso implica que eu tenho que viver a abundância. E é interessante como nós fazemos dois elementos totalmente contrários e contraditórios em nossas vidas. Nós buscamos a plenitude e a abundância de tudo, mas, ao mesmo tempo, nós negamos essa plenitude, muitas vezes como pecado, muitas vezes como egoísmo. Existe uma série de elementos que eu busco algo, mas ao mesmo tempo eu repudio aquilo, eu fujo daquilo. Então, se você está tendo problema com a abundância na sua vida, principalmente não é pela carência, mas é porque você não está colhendo a abundância, você vai ter problemas nessa região. E as pessoas precisam ser chamadas a refletir sobre isso.
Tá? Agora a gente vai refletir um pouco sobre as nossas vértebras, né? Sobre a nossa, essa parte que faz essa estruturação e que, entre outras coisas, vem trabalhar com a nossa verticalidade. Nós saímos da horizontalidade e entramos na verticalidade. Nossa mente está parando de olhar para o chão e, no máximo, olhar para frente. Agora eu me permito e tenho condições estruturais de olhar para cima, de olhar para o infinito. Vocês não fazem ideia do quanto foi importante a conquista do ser por estar ereto, por estar em pé. Isso representa algo gigantesco para uma raça inteira, para a raça humana. E a gente vai tentar entender um pouco essa estrutura essa estrutura toda desses ossos, né? Vamos começar pelas nossas vértebras, da C1 a C7. Dessa parte que começa lá em cima, na nuca, e desce um pouquinho até a base do pescoço, mais ou menos, aqui atrás, né? C1 a C7, vamos ver. Elas estimulam e sustentam os processos de reconhecimento, aceitação e incorporação dos desejos pessoais. Quais são os seus desejos? Pessoais. Não o seu desejo de mãe. Não o seu desejo de esposa. Não o seu desejo de empregada. Não o seu desejo de patroa. Não o seu desejo de filha. Não o seu desejo de irmã. Não o seu desejo de amiga. O seu desejo. Olha que legal. Ah, mas eu não sou essas pessoas, não. Elas fazem parte de você, mas elas não são você. Seu marido vai passar, seu filho vai passar, sua esposa vai passar. Todos têm que passar, porque se não passarem, você não será digno de encontrar o maior dos tesouros. Já ouviram isso em algum lugar, né? E por que eu estou falando isso? Porque essa estrutura da C1 a C7, elas estão dizendo como nós devemos funcionar. E quando eu não estou funcionando como eu devo funcionar, eu vou ter problema nessa região. Quando eu não estou sendo o que eu tenho que ser, eu vou ter problema nessa região. Tá? E de uma forma bem específica, vamos detalhar, né? Do conjunto da C4 até a C7, eu vou ter uma questão da expressão e não é só expressar, eu estar satisfeito e eu ter atendido as minhas necessidades e as minhas vontades. Mas o mais grave no ser não é ele não ter as suas vontades reconhecidas e atendidas. É ele próprio não saber delas. Isso é mais complexo. Quais são suas necessidades? Está bonita a cor do seu cabelo, gostei. Quais são as suas necessidades e as suas vontades? Eu estou falando, lembre-se, eu não estou falando da vontade da mãe, da vontade da filha, da empregada, da esposa, do esposo. Eu não estou falando da vontade da sua relação com outros seres. Estou falando da sua vontade. Você não tem, essa região vai ser atingida. Então, nós temos os chamados desejos confessáveis e os desejos inconfessáveis. E eu vou colocar uma terceira categoria por minha conta e risco. Nós temos os que eu posso confessar, os que eu nunca vou confessar e os que eu nem sei que existem. E que eu não sei que existem. E esses, com os estudiosos da mente que vocês são, sabem que estão presentes em pelo menos 90% da nossa mente, que é inconsciente. Então, muita gente faz o que faz e não sabe por que faz. Muita gente sente falta, mas não sabe nem do que sente falta. Como é que eu vou conseguir alcançar o que eu nem sei que eu preciso alcançar? Então, agora vamos falar da nuca, que é essa estrutura que está ligada diretamente ao pescoço. Né? Então, as vértebras da C1 e C3 estão dentro dessa área. Né? Lembrem-se, pescoço é a relação entre o íntimo e o externo, consciente e inconsciente, concreto e espiritual.
Então, se essa relação não está fluindo, se uma não está alimentando a outra, a última coisa que você vai fazer no mundo é dar vazão à sua mente, ao seu espírito. Você vai tentar meditar, você vai tentar relaxar, você não vai conseguir absolutamente nada. Por isso é que a gente entende porque que muitos espaços de yoga, de meditação, eles investem muito tempo para as pessoas aprenderem a lidar apenas com a sua estrutura física, né? Porque a pessoa chega no nunca foi, ela chega num espaço desses e ela já quer transcender, né? Então ela já chega ali, né? Nossa, a pessoa que nunca foi, ela já chega e ela senta lá toda torta, toda esquisita, e depois no final ela chega para você que é a professora, diz, gratidão, 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 porque eu fui e tal. Foi nada, foi nada, foi nada, foi nada, absolutamente nada. Então lembrem-se, essa estrutura cervical, principalmente essas vértebras que estão lá fundamentando a nuca, o pescoço, elas estão falando dos desejos. Tem problema nessa região? Vamos conversar sobre o que realmente você deseja. Eu desejo o quê? Eu desejo um sofá novo, uma viagem, um título. Ok, você quer o título por quê? Porque todo mundo na minha família já tem um título. Porque eu sou a única da família que vai ter o título. Porque eu vou adquirir uma promoção, vou ganhar 30% a mais no meu salário. Esse desejo é seu, é do trabalhador, do filho, do membro da família? Qual é o seu desejo? E se a gente for cavucar muito, a gente corre um risco. Isso é muito louco, gente. A gente corre o risco de perceber que não há nenhum desejo. É louco isso, né? Quando vocês lerem a apostila, o módulo Fundamentos de Psicossomática, vocês vão perceber, lá, eu não coloquei isso aqui, a gente não está falando isso aqui, mas vocês vão perceber lá, por exemplo, quando vocês lerem na vértebras, órgãos relacionados. Aí vocês vão perceber que ou tem um dedo, ou tem uma parte dos rins, do pulmão. Aí você vai perceber que o que eu estou falando aqui, eu posso estar falando do dedo. E quando você começar a fazer isso, porque nós estamos aqui para dar os fundamentos e fazer com que vocês despertem o olhar para aprofundarem tudo isso. Não se iludam que só a minha fala vai ser suficiente para dar ferramentas para vocês. Não se iludam com isso. Percebam que durante toda essa nossa convivência, a gente foi tentando trazer camada sobre camada, foi colocando informação sobre informação. E vocês têm que fazer esse destrinchar, esse desdobrar e relacionar uma coisa com a outra. Quanto mais vocês interligarem essas informações, mais rico será o olhar de vocês. Outra coisa que essas vértebras têm a ver, e que quando não acontece eu vou ter problemas nelas, é a forma como eu vejo, e aquilo que eu vejo tem a ver com o que realmente está pulsando no meu íntimo, né? O que os meus olhos procuram? O que os meus olhos procuram? Né? É muito interessante a gente parar. O que está atraindo meus olhos? E quando esse meu olhar ele é direcionado para tudo, menos para o que eu procuro, eu vou ter problemas aqui. Então vamos continuar. Lembrem, a face anterior, eu estou me relacionando com o mundo. É o que o mundo... Então, se eu tenho um problema qualquer aqui, um dos pontos que eu tenho que considerar é a minha relação com o mundo. E se eu tenho um problema na parte posterior, eu tenho que avaliar as questões comigo mesmo. Então, a gente vai reforçar isso. Tá? Como é que está a minha relação comigo mesmo? Essa estrutura do dorso e das costas e das nádegas, tudo isso aí, né? Tudo tem a ver com você. Se você tem problema nessa área, você tem que perguntar para você. Não é meu problema, não tem um problema com a sogra, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o filho. É comigo, a questão é comigo. Tá?
Então, as costas, elas estão pedindo para avaliar o quanto que está o seu processo de identificação e de aceitação de tudo que você é. Você se aceita? Você aceita seu corpo? Você aceita seu trabalho? Você aceita seu ambiente? Você aceita? Aceitar não quer dizer que você está simplesmente acomodado. Eu quero mudar, mas enquanto eu não mudo, eu preciso aceitar o que eu sou. Porque eu corro riscos de mudar algo desesperadamente e quando eu chegar lá eu ver que não era aquilo, bem aquilo que eu queria. Aí eu vou querer outra coisa. E eu vou ficar de ponte em ponte, eu não estruturo nada. Eu vou estar sempre olhando além. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida, você tem a obrigação de querer mudar. Mas isso não impede que você tenha amorosidade, reconhecimento e gratidão pelo que você é, ainda que você não aceite o que você é, em todos os aspectos. Se isso estiver acontecendo, você vai ter problema nas costas. Então, uma das coisas, Carla, que você vai precisar conduzir, e que nós precisamos conduzir a nós e ao outro, é a percepção do quanto que aquilo é útil, o quanto aquilo nos ajuda, o quanto que aquilo é prático, o quanto que sem aquilo eu teria dificuldades. Entende? Então, essa percepção é o primeiro passo. Aí a gratidão começa com o reconhecimento disso. Não há gratidão sem reconhecimento do que se é. Ah, muito obrigado pela vida. O que é a vida? Eu não sei, estou falando por falar, repetindo alguma coisa. Tudo bem? Todas as coisas que afetam as costas, elas têm muito... Todas as coisas, a maioria absoluta do que afeta as nossas costas, ela tem a ver com o fato de eu não ter a mínima noção sobre efetivamente o que me estrutura e ter uma noção dos meus comportamentos. Ou seja, você sabe por que você age como você age. Você sabe por que você faz as escolhas que você faz. Isso desde as roupas, as músicas, o alimento, o ambiente, as pessoas com as quais você convive. Você tem uma noção exatamente por que você está naquele meio. Então, quanto menos você tiver consciência disso, mais você vai ter problema nas costas. Mais você vai ter problema nessa região. Então, vamos falar sobre a nádega, o bumbum, a bunda. Né? E a nádega, ela está falando sobre a sua persona, sobre a sua personalidade. Né? E a forma como aqui eu estou falando dos problemas que podem atingir essa região. Não estou falando da região em si. Eu estou falando dos problemas. Todos os problemas que acontecem na região das nádegas, ela tem a ver com a questão do equilíbrio da sua identidade. Lembrem, o que está acontecendo aqui na frente tem a ver na minha relação com o outro. O que está acontecendo aqui nas costas tem a ver na minha relação comigo mesmo. Então, a grande questão dos problemas nessa região é como essa minha identidade está bem definida e resolvida comigo mesmo. Comigo mesmo. Então, há todo um movimento de colocar nas nádegas um desvio de atenção. E eu procuro colocar aqui elementos para que a nádega, que seja buscada visualmente, porque está tirando, quanto mais essa nádega se destaca, mais a minha identidade se esconde. Dá para entender essa ideia? Quanto mais as minhas nádegas se destacam, mais a minha identidade se esconde. Então, é muito interessante porque cada vez mais as pessoas se identificam com partes do seu corpo. E essa parte, particularmente na cultura do Brasil, ela tem um destaque muito grande. A pessoa é a sua nádega. Ela não é ela, é a sua nádega. Quanto mais ela tiver um destaque, mais a pessoa vai estar em destaque. Né? Então, ela é cultivada, ela é endeusada, ela é glorificada, ela é revelada. E quanto mais
olhar para ela, se visualizar ela, se buscar ela, menos vai se ocupar comigo. Menos vai se ocupar comigo. Entende essa ideia? Então, tudo aquilo que você conseguir identificar em você, na sua personalidade, na sua essência, quanto mais você tiver construído, e não é só com a nádega, mas também, principalmente com a nádega, mas quanto mais você tiver consciência clara sobre a sua essência, sobre a sua identidade, menos o teu corpo vai ter destaque. Menos preocupação e ocupação. Não estou dizendo descuido. Não estou dizendo isso. Eu não vou cuidar mais do meu corpo, eu não vou me preocupar, eu não vou dar atenção e não vou me satisfazer com o cuidado do meu corpo. Não é isso. Só que isso não vai ser o centro da atenção. É como se, ao colocar aquilo em destaque, eu vou passar batido pelas minhas grandes angústias, pelas minhas dores. Então, problemas nessa região, todos os problemas que vocês lerem, tiverem leitura, é importante chamar a essa reflexão, convidar a pessoa a olhar um pouco mais para si própria, para a sua própria essência. Lembra de um detalhe: nós somos seres que estamos buscando um equilíbrio entre o elemento interno e o elemento externo. Essa é uma das nossas buscas. A maioria das pessoas não tem noção de que essa busca existe. Mas quanto eu não tiver equilíbrio entre o que vai no meu íntimo e a relação com o externo, eu não vou estar bem. Não adianta eu ter um íntimo super evoluído, uma consciência plena, se eu não sei lidar com o outro. E não adianta eu me dar bem com o outro numa relação externa fantástica, se eu não tenho o menor equilíbrio interno, menor noção. Então, o grande desafio é construir isso de forma equitativa. Então, eu tenho que saber que eu tenho que viver na convivência, na relação, mas eu tenho que ter o meu espaço de interiorização, de recolhimento. Eu tenho que aprender a lidar com isso, estar presente e estar recolhido. Então, quando isso não está se dando a contento, eu vou ter problemas, como eu falei há pouco, no pescoço e também na coluna. Então, problemas na coluna. Um primeiro ponto que você precisa refletir: o que é interno não está sendo devidamente registrado, conhecido, assumido e vivido. O que é interno está muito interno e a coluna vai sofrer por isso. É interessante como só o fato de eu reconhecer o que eu sou alivia a pressão interna. Não quer dizer que eu vá fazer transformação alguma, mas só o fato de reconhecer, eu ainda sou isso, eu ainda penso assim, eu ainda não gosto disso, eu ainda preciso trabalhar isso. O fato de eu reconhecer não faz a mudança, mas é um fundamento gigantesco para essa transformação, porque enquanto a criatura não tem noção do que é, ela não pode fazer mudança. Ninguém muda a realidade sem ter noção da realidade que existe. Ninguém. Então, todo o processo terapêutico, o primeiro e maior desafio é que o paciente encontre a plena noção, o máximo noção do que ele realmente é, do que ele sente, do que ele pensa, do que ele acredita, dos elementos internos dele. Isso é o quê? Trazer luz à inconsciência, é tornar-se consciente cada vez mais. É o princípio básico de todo bom processo psicoterapêutico. É trazer consciência, não é eliminar a inconsciência, é jogar luz na sombra, é revelar. É isso que acontece, tá? Saber o que se faz e por quê. Aqueles princípios aristotélicos. O que você... vou casar. Por quê? Como? Né? Eu gosto de perguntar assim, Estado civil, casado, há quanto tempo? Tantos anos. Com quem? Qual o nome da pessoa? A fulano. Por que você casou com fulano? Aí, como que estava o contexto? O que você estava vivendo? E aí você vai... Então, o saber o porquê, aqui está escrito, conscientizar sobre o porquê e para quê de todo o movimento. Eu vou não colocar só o porquê e para quê. Eu vou pedir, coloquem todos os princípios aristotélicos. Por quê, como, quando, onde, com quem, qual a relação, qual a causa, qual a consequência, qual o tempo, qual a intensidade, tudo tem que ser levantado.
você tem que ter o mais consciente possível os princípios aristotélicos sobre você mesmo. Quanto mais você tiver isso, menos problema na coluna você vai ter. Como é que eu vou me adaptar a uma realidade se eu não tenho noção mínima do que realmente eu sinto? Quanto menor for a adaptação ao ambiente, à cadeira que você senta, ao curso que você faz, ao trabalho que você faz, ao casamento que você tem, aos filhos que chegaram, quanto menor for a adaptação a isso, mais problemas você vai ter na estrutura da sua coluna vertebral. Equilíbrio, e aqui uma grande ilusão que a maioria de nós, seres humanos, também comete. Equilíbrio não é uma coisa permanente. Equilíbrio não é uma coisa que você alcançou e acabou e pronto. Equilíbrio é um movimento pessoal, intransferível, constante, permanente e renovável. Eu alcancei o equilíbrio naquele momento. Daqui a 1 minuto você pode se desequilibrar. Então, quando você tem a consciência de que eu tenho que manter um movimento constante em busca do equilíbrio, aí sim eu começo a minha harmonia. Porque o instante que uma criatura achar que ela já tem um equilíbrio, ela, só de achar que tem um equilíbrio, ela já se desequilibrou. Só aí ela já se desequilibrou. E a coluna começa a entortar. Aí vem as escolioses da vida, os problemas nas junções, as hérnias, os bicos de papagaio, e tarará, e tudo mais que vocês vão ler cada vez mais e conhecer, entendendo a problemática que atinge. Então, esse elemento é muito importante. Todos os incômodos, os sinais que acontecem aí, a medicina oficial trabalha muito bem como doenças, o grande desafio é a gente usar o medicamento para ajudar o processo, mas trabalhar esse movimento de identificar-se, assumir, ter um comportamento, a sua realidade externa, ela tem a ver, olha só que interessante, a sua realidade externa, ela tem a ver com a sua realidade interna, ela está casada. Quanto mais houver essa união entre o interno e o externo, mais equilíbrio você vai ter. Agora, se o teu interno é uma coisa e o teu externo é outra, e se você acha que está enganando as pessoas, não se iluda, você está enganando a você mesmo. Mais cedo ou mais tarde. E aí o que acontece? Por que tantos idosos têm tantos problemas na coluna? Porque chegou a hora de revelar realmente o quanto que eles estão tortos, o quanto que eles estão desequilibrados, o quanto que a vida desses idosos, foi uma vida mentirosa. Então, olha só, os sofrimentos da coluna vertebral, elas estão impulsionando o ser na busca dos seguintes processos: reaproximação de si mesmo e da sua identificação, daquilo que lhe é característico, daquilo que lhe é. E a maioria de nós vive buscando espelhos. A gente vive buscando, no mínimo com nossa mãe, com nosso pai, começa daí. E a gente procura se adaptar e ser tudo, menos o que a gente é. Então, a coluna vai dar seus gritos, ela vai dar seus pulos. Os sofrimentos também eles estão pedindo para que haja uma disponibilização para a sua autotransformação. Transformar. Mas eu vou repetir, eu não transformo o que eu não conheço. Eu só posso interferir para mudar naquilo que eu conheço e sei como é. Reconhecimento, aprimoramento, reformulação das suas posturas e das suas atitudes aprendidas, incorporadas e aceitas como referência para a composição das suas formas de atuação. Aqui cabe uma reflexão. O que você está aprendendo? Tudo que você vem aprendendo, em todos os lugares, o que você está aprendendo? Qual efetivamente a utilidade que você está dando para o que você está aprendendo? Ou você está jogando só peso na sua coluna? Por que a gente está com um sistema educacional falido como a gente está aí? Por quê? Porque o que se ensina não tem sentido. Cada vez mais, o que está se trabalhando na educação tem menos sentido. Então, quanto mais informação eu vou absorvendo. No começo do nosso encontro hoje, eu falei isso.
Eu tenho que aprender a fluir. O meu conhecimento, os meus recursos materiais, se eu vou ganhando, eu vou adquirindo, eu vou retendo, eu vou implodir. O grande diferencial é você entrar na verdadeira abundância, não é ter tudo. É de tudo tirar o que você necessita. Essa é a verdadeira abundância. Então, quando o rio da existência me proporciona qualquer que seja, e eu tiro o que eu necessito para a minha subsistência, e permito que se vá, e mais, o segundo passo, eu coloco de mim nesse rio. E eu permito que vá. Aí tudo se equilibra, tudo se harmoniza. Agora, quando eu boto as minhas barragens, as minhas barreiras, os meus diques, e eu tento controlar, manipular, cobrar por algo indevido, eu vou responder por isso. Mas ninguém vai saber o que você está fazendo. Só você. Ninguém tem como avaliar o quanto você está em equilíbrio ou não. O seu corpo dá dicas. A sua coluna dá dicas. As suas dores na coluna estão dando dicas da sua, como diz a Carla Marx, da sua tortura nesse aspecto. A coluna grita que você precisa aceitar a mutabilidade da vida. E que você precisa entender, como aquele pêndulo que foi colocado aqui, que eu estou no movimento de polos, eu estou o tempo inteiro navegando com isso. Tem momento que eu vou estar muito irritado, tem muito momento que eu vou estar com muita amorosidade, tem muito momento que eu quero falar bastante, tem momento que eu estou em profundo silêncio. Tem momentos em que eu quero estar com muita gente, tem momentos que eu quero estar isolado. Quando eu reconheço esse movimento polar, mutável, eu entro no movimento e eu não crio barreiras, eu não enrijeço. Porque eu tento segurar o movimento que é natural da vida. Eu tento segurar. Minha coluna vai explodir. Minha coluna vai arrebentar. Eu preciso deixar o movimento acontecer. Qual é a melhor forma de eu ser, de eu estar e de eu agir? Agora, por favor, lembrem disso. Esse movimento não é conquistado e permanente. Então, qual é a minha forma de melhor de ser, estar, agir? Agora. Porque daqui a 5 minutos pode ser diferente. Porque amanhã pode ser diferente. Eu não digo porque amanhã pode não, porque amanhã vai ser diferente. Porque amanhã vai ser diferente. Então, se eu não reconheço esse processo de mudança, eu enrijeço, eu travo, eu quero impedir o mais poderoso movimento da existência, o movimento da evolução. Eu tenho a pretensão de parei, cheguei no ponto, acabou. Olha a ilusão que o ser constrói. E aí aquela ideia que se fala da perfeição, que a gente de vez em quando coloca para vocês. Perfeito. Feito até o fim. Pronto. Acabado. Não há mais nada para fazer. Olha o quanto que essa raça é idiota. Essa raça humana é vacilona, de achar que vai ser a mãe, o pai, o profissional, o homem, a mulher. Porque o dia que isso chegar, você deu um pulo no salto evolutivo. Você foi para um próximo nível existencial. Então, paremos de nos iludir com isso, e entendendo que tudo aquilo que é maravilhoso, fantástico,
demais que você está vivendo, viva, usufrua, seja grato, mas tenha consciência que vai mudar. Se você permite que esse fluxo siga, vai ser melhor. Se você não permitir isso, ou se você estabelecer que esse momento fantástico é o momento, você vai começar a criar uma série de frustrações. Porque você não vai enxergar a profundidade e grandeza do novo que virá. Você vai estar estagnado, cristalizado numa visão limitada, e você vai querer encaixar 10 no 5, 12 no 5, 15 no 5, 1000 no 5. Porque 5 foi fantástico. Uau! Eu lembro, eu já contei para vocês, e vou repetir, porque creio se encaixa, aquela história da criança que chega no primeiro dia de aula e chega em casa e fala, todo o pai coloca a criança no colo, todo feliz e a criança satisfeita. Ô pai, estou muito feliz. O que você aprendeu, filho? Aprendi a contar, pai. Hoje eu aprendi a contar. E o pai assim, cheio de alegria, cheio de orgulho, a criança explodindo de felicidade. Então conta para o papai. E ela toda eufórica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o pai olha assim, e o que mais, filho? E tem mais, pai? E tem mais? E você acha que o que você tem, que você vive de bom, de prazeroso, você acha que é o máximo? Acorda! Acorda! Isso não é nada diante do que tem disponível para você. Acorda, acorda. Se você acha que você adquiriu alguma coisa e está feliz, curta pra caramba, seja grato. Mas respira fundo, porque isso é só uma parte. É só uma parte. E é uma parte igual a essa expressão desse moleque. Tem mais, pai? Que tem mais? Tem um pouquinho a mais, filho. Não se preocupa não que você vai descobrir. Tem um pouquinho a mais. Olha só, então as dores na nossa coluna, e um pouco em cima disso que a gente está falando, ele diz o seguinte, que é necessário que haja o desenvolvimento das habilidades necessárias aos processos de construção e reconstrução de si e das suas formas de se manifestar. Até que ponto isso que você está manifestando no seu cotidiano, no universo em que você transita, até que ponto isso que você está manifestando efetivamente é você? As dores, os sofrimentos na coluna não estão castigando você, elas estão só pedindo para você olhar para isso. Se você olha, ela some. A escoliose some, o bico papagaio some. Tudo vai se desaparecer. Porque você atendeu ao princípio básico. Então, essa parte ela é muito, muito afetada. Vamos refletir um pouco sobre o cóccix. Essa parte que fica exatamente no final da coluna. Cóccix. Basicamente, eu vou colocar para vocês que problemas nessa região representa a dificuldade que o ser está tendo com a sua existência concreta. Ou porque ele está se descuidando dela, ou porque ele está tendo muitas necessidades e não sabe como atender essas necessidades. Então, quanto mais a pessoa estiver angustiada com a sua sobrevivência, com a sua subsistência, mais essa área vai ser afetada. O cóccix também, ele é um chamado da criatura à existência concreta, à existência humana. A existência humana, ela é um conjunto de tudo que já foi superado pelo homem e nela, condição humana, está inserido o que o ser humano vai ser. Resumindo, você tem o elemento mineral, vegetal, animal, hominal e angelical no ser. Então, qual é a parte do animal que predomina, o que faz parte do ser humano? Instinto. E a maioria de nós, principalmente os pseudo-evoluídos, os sem noção, os esquizotéricos de plantão, que não é ninguém aqui nessa sala,
né? São os outros que estão aqui vendo esse vídeo, vão ver esse vídeo lá em outro lugar, mas são pessoas que negam seus instintos, suas necessidades básicas, negam. Eu ainda vivo isso. E quando sente algum impulso, alguma pulsão, alguma paixão, eles se condenam, se martirizam, porque eles querem estar junto com os seres dos 7 raios. Essas pessoas, eu geralmente mando eles para o raio que os parta. Então, problema no cóccix. As minhas questões básicas, a minha defesa, a preservação, a alimentação, moradia, vestuário, formação básica, os básicos do instinto, básico da minha sobrevivência não está recebendo a devida atenção. Ou eu estou com muito medo de não conseguir atendê-las. Eu estou com muito medo de não conseguir atendê-las. Então, como no dizer do padre Marcelo Rossi, eu me tornei um homem e uma mulher bully. Sabe o que é, né? Um homem bully é um homem de pouca fé. Eu estou sem fé. Eu estou diante de uma necessidade. Como é que eu vou? Eu perco meu sono. Como é que eu vou resolver isso? Eu deixo de dormir, eu deixo de comer o pouco que eu tenho. Preocupado. Eu estou abrindo espaço para que o cóccix manifeste problemas. Ok? Agora, eu tenho repetido muito essa fala em vários lugares que eu tenho tido a oportunidade de estar conversando com as pessoas, sobre o quanto as pessoas estão angustiadas por não estarem conseguindo fazer o que elas querem fazer. Então, eu lembro de uma história acontecida num determinado lugar, em que uma jovem chegou para fazer uma conversa espiritual, uma orientação, e ela chegou diante de um ser e falou o seguinte, mais ou menos as seguintes palavras: eu estou muito angustiada, eu estou muito preocupada. Já há muitos anos eu estou ansiosa porque eu quero fazer uma coisa, determinada coisa, e eu não tenho espaço, as pessoas não me dão chance, eu não tenho uma menor oportunidade de fazer aquilo que eu quero fazer. E eu estou ficando desesperada. E aí esse ser falou mais ou menos assim para ela. É muito importante que você procure entender que o movimento da vida, não permitindo que você faça o que você quer, não entenda isso como uma punição, entenda isso como um chamado a se capacitar, a se preparar. Então, se você tem eu sei que eu vou ficar 6 meses sem fazer nada, estude, se capacite, adquira um ofício, se especialize em algo, domine uma técnica, se prepare. E aí ele fecha essa fala com uma pérola que eu jamais acho que esquecerei. Ele disse: filha, pior do que você querer fazer algo e não ter oportunidade é você ser chamada a fazer e não dar conta. Então, não lamente o tempo que você não faz. Use esse tempo para se melhorar. E todas as vezes que a criatura não está se trabalhando, ela está abrindo espaço para ter problema nas suas bases existenciais. Então, o que você faz? Você é bom no que você faz? Eu sou ótimo. Lembra que eu falei do processo evolutivo? Eu sou muito bom no que eu faço, mas todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Todo dia eu tenho que aprender algo novo. Todo dia. Isso em todos os campos existenciais. Tá? Então, eu preciso me capacitar. E tem uma outra coisa muito grave que a gente vai ver acontecendo, também acontece muito com os idosos. Muitos problemas nessa área. Claro que acontece com todos, mas acho que acontece mais com os idosos. Que é a questão da autossustentação. Todas as vezes que a criatura entende que não consegue se prover, que não consegue atender às suas próprias necessidades, ela começa a baixar demais o seu padrão existencial. E ela vai ter problemas nessa área. Então, a autossustentação, muitas vezes, implica em humildade para você ser sustentado por outro. Autossustentação é reconhecer que em determinados instantes você não dá conta.
que eu preciso de ajuda, eu preciso de uma cesta, eu preciso de um empréstimo, eu preciso de um tempo de favor aqui na sua casa, eu preciso que você cuide dos meus filhos, porque eu preciso sair, eu preciso... Autossustentação é quando você tem a consciência de que você tem limites e que você precisa de uma intervenção externa para cuidar de você em alguma instância, em alguma espécie. Se você não assume isso, se você não reconhece isso, com orgulho, arrogância, um monte de outras coisas, você está se abrindo para ter problemas aqui, na base da sua coluna, no seu cóccix. Bonito esse nome, né? Cóccix. Acontece, e eu estou repetindo muito aqui, hoje, isso. Eu cheguei aonde eu deveria chegar. Todas as vezes que a criatura acha que não tem um passo a mais para dar, ela está abrindo espaço para problemas na sua base existencial. Por mais que você esteja bem. E cada dia você vai estar melhor. Mas por mais que você esteja bem, não se atreva a achar que você já está no ponto certo. Porque já chegou o tempo de ser atendida a questão básica. E quando é dado a você, criatura humana, o atendimento da condição básica, você já é chamado a começar a levantar as paredes da sua existência. E quando as paredes estão concluídas, aí vem a cobertura. Sempre tem algo a construir. Construiu tudo, então vamos fazer uma reforma. Vamos acrescentar vamos partir para a decoração. Vamos acrescentar isso. Vamos cuidar do jardim. Cuidei do meu jardim. Vamos cuidar da casa do vizinho. Do vizinho vamos cuidar da rua vamos cuidar da comunidade vamos cuidar... Entende o quanto que tem para evoluir? Então, se você vive cuidando apenas do que você tem, você não existe, você subexiste. E você vai ter problema nessa área. Você vai ter problema aí. Então, você tem que ir além do necessário para sobreviver. Enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto esposa, você tem que ir além. E trabalhar para que todos os que fazem parte da sua existência também possam ir cada vez mais além. Porque se numa relação, seja ela qual for, apenas uma parte cresce, imaginem qualquer relação onde uma parte cresce. Mais cedo ou mais tarde, o vínculo quebra. O vínculo quebra. E alguém fica para trás. Por mais que se ame, por mais que se queira bem, por mais que se queira passar a existência inteira com aquele ser, ele ficou para trás. E não se iluda achando que eu vou descer e ficar com ele. Você não vai conseguir. Você não cabe mais lá. A tarefa não é você descer, é ele subir. Por isso é que ninguém resgata ninguém dos níveis subprostais, dos níveis umbralinos. Ninguém resgata. É o ser que se resgata. O ser que vai lá e está buscando alguém que já se resgatou. Nenhum ser espiritual evoluído bate no peito e diz: eu resgatei o fulano. Nenhum. Pode ir atrás de qualquer um. Eu me atrevo a dizer aqui, nem Cristo fez isso. Nem Cristo fez isso. Isso. Então é o ser que está lá que tem que fazer o movimento. E qual é a melhor forma de eu ajudar esse ser a fazer esse movimento? Atraindo, excelente. E como é que eu vou atrair mais ele? Quanto mais eu for, mais eu vou ter força de atração. Outro problema que o cóccix está nos chamando, essa região básica da coluna está nos chamando, é dar uma forma ao que você quer. Dê uma forma ao que você sente. Dá um nome para isso. Eu quero o que você quer? Mas eu quero. Ai, meu Deus do céu, mas o que você quer? Não diz não para ver se você vai ter. Dá uma forma. Não é a forma ideal, mas começa. Dá uma forma. Manifesta o que está no íntimo. Manifesta. Você sabe. Então tem pessoas que acham que o outro vai saber o que ela está pensando. Aí ficou brigando o outro a adivinhar o que ela quer. Dá um nome, eu quero isso, eu quero você mais aqui presente, eu quero você isso, eu quero inicialmente R$500 isso aqui, eu quero que você arrume aquela lâmpada. Proporcionar-se o prazer. Entendendo o prazer além de toda coisa, simplesmente aquilo que acontece no seu corpo.
o prazer de ouvir uma boa música, entendendo como a Carla falou, boa música é o que você considera boa música. De repente, para você, boa música é aquela que você faz o quadrado perfeito na velocidade 5. Então, curta a sua música perfeita. Curta, sabe? Curtir o prazer. Se você está falhando com isso, você vai ter problema aqui. Agora, tem outra coisa também que eu acho muito, muito interessante, é a capacidade que você tem de ganhar, de lucrar, de conquistar. E nós, terapeutas, temos problema sério com o ganho, com o lucro. Né? Cobrar, quanto cobrar, quando cobrar. E a gente ainda é vítima, se é que eu posso dizer assim, de uma estrutura em que dizem que é muito mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Você tem que ter uma vida difícil para você encontrar Jerusalém nas suas ruas de ouro de cristal, né? Como diria o padre. Então você é educado para ter uma vida dura, difícil, para você encontrar o céu e ser merecedor do céu. Então, lucrar, ganhar, crescer, enriquecer, para muitos é um desafio gigantesco. O que tem de gente que se boicota, impedindo o seu próprio crescimento, então elas têm problemas o tempo inteiro, elas têm acidentes, elas têm gastos, elas têm dívidas inesperadas, ela começa a se organizar, ela tem um problema. O que está acontecendo? Alguém botou o olho gordo em mim. Não, é você mesmo que está se boicotando e não está permitindo o seu crescimento e o seu enriquecimento. Por isso é que eu vivo dizendo que era você muito rico. Muito rico mesmo. Mas ainda é difícil para a gente. Eu falo assim, mas não é uma tarefa tão fácil para a maioria das pessoas que ainda estão ligadas, principalmente para essas pessoas que já estão buscando o entendimento da verdadeira vida espiritual. Então, é muito complicado para as pessoas entenderem que eu não posso ter apegos, que eu posso abrir mão. Se alguém te toma a túnica, dá para ele também a manta. Se alguém te faz isso, dá. É muito difícil entender que eu posso ter as coisas, mas não preciso me apegar a elas, mas eu posso tê-las. É um exercício muito legal. Então, querer crescer, querer estabilizar-se, querer expandir-se. Então, quando eu não faço isso, eu me prendo e esse cóccix vai pulsar, vai doer de alguma forma. Sacro. Vamos falar então aqui só para relembrar essa S, né? Ele está lá na região inferior do dorso. O que essa região está trabalhando simbolicamente, psicossomaticamente? Que se for atendida, a gente tem um bom equilíbrio. Aí, é os jogos de sobrevivência e a forma de viver satisfatória, prazerosa e fácil. Lembra que essa parte tem a ver com a bacia? Com a região dos quadris? E tudo que a gente está falando desde hoje cedo, desde o último encontro, essa região é a que traz a malemolência, a habilidade de eu saber. Não é só eu saber esquivar das coisas, mas eu saber me movimentar, eu ter essa coisa prazerosa, essa vivência toda de satisfação. Então, se eu não estou vivendo jogos da vida, de prazer, de satisfação, de gozo, eu vou ter problemas nessa área. Então, pode chamar as pessoas a ver isso. Como é que você está vivendo o seu prazer? Você reconhece as oportunidades? As oportunidades que você quer? Você reconhece, você consegue. Essa é uma oportunidade. Esse curso é uma oportunidade. Essa viagem é uma oportunidade. Nossa, essa palestra é uma oportunidade. Nossa, isso aqui é uma oportunidade. Você consegue identificar as suas oportunidades? Agora, a oportunidade, ela está diretamente ligada à sua capacidade de reconhecer o caminho que você quer fazer. Porque se eu estou na W3 Sul, eu venho correndo, eu vou chegando na oportunidade, eu vou chegando na parada de ônibus, e eu sei que eu vou para o núcleo Bandeirante, então vai passando onde eu já corro e dou um sinal. Cara, aproveitei a oportunidade. Agora, se eu vou correndo para a parada, eu não sei para onde eu vou, para que eu vou correndo para a parada? Né? Nem está chovendo. Aí tu chega, por quê? Porque eu tenho que pegar uns. Qualquer um. Mas qualquer um precisa correr. Não precisa correr. Mas a gente vive fazendo isso.
A gente vive fazendo isso. Eu não sei para onde eu vou e quero tudo. E quando você define o que você quer, aí você enxerga as oportunidades. Enquanto você não define o que você quer, você não vai encontrar oportunidades. E aí você vai ter problema nessa parte, tá certo? Outra coisa que essa região fala, o ritmo, o tempo, a forma como você conduz a sua caminhada. Você consegue perceber que tem tempo em que você precisa andar muito rápido, tem tempo que você tem que andar devagar, tem tempo que você tem que ir com passo curto, tem que você tem que ir com passo longo, não só o passo físico, mas o ritmo de abordar uma pessoa. Agora eu posso falar com essa pessoa tudo que eu quero, é melhor não falar agora. Não é a velocidade que dá garantia de você alcançar rapidamente o que você quer. É a persistência, é a consciência da direção que você quer. Se não tiver isso, você pode ir com a velocidade que você for, você não vai alcançar o que você quer. Porque você não sabe o que você quer. Só por isso, esse pequeno detalhe, tá certo? Outro elemento que esse setor do sacro, da S1, S5, está nos chamando, é viver a questão da habilidade de negociar com o outro. Negociar, e aí vem uma fala que eu acho muito especial, que diz assim, você só ganha quando todos ganham. Se um perde, ninguém ganha. Ninguém ganha. E nós estamos construindo um movimento onde eu quero ganhar o máximo possível, ainda em detrimento à sua perda, ao que você deixa de ter. Então, quando você consegue entrar numa negociação em que você está olhando não só para os seus interesses, mas para o interesse de quem está fazendo parte da negociação, aí sim há equilíbrio. Se isso não acontecer, você também vai ter problema na sua estrutura. Isso vai te machucar, isso vai te incomodar. Então, a habilidade de negociar não é só saber argumentar, saber convencer o outro, mas é fazer de tal forma com que, às vezes, a pessoa até ganhe mais do que ela imaginaria que estaria ganhando. Isso implica que o seu lucro não pode ser tanto, você precisa aprender a ceder. O que é um processo de concretização? É você ter qualquer elemento no mundo interno, mental, emocional e colocar aquilo manifesto. E isso implica em respeitar etapas, processos, respeitar interferências, porque você vai fazer alguma coisa que você depende do outro. Você não concretiza só porque você quer concretizar. O concretizar da sua vida depende da participação de outras vidas. E como é que está essa relação? Você consegue fazer isso? Como que o ser lida com as barreiras, dificuldades, obstáculos, empecilhos, impedimentos? Como é que ela lida? Como é que você está lidando? Não saber lidar com isso vai trazer problemas. Quando as dores acontecem nessa estrutura, ele está gritando, você não está sabendo lidar com isso. E nesse movimento, quantos atalhos você está utilizando? Atalhos esses que são justos, equilibrados. Até que ponto você escolher um atalho, você não está abrindo mão dos seus mais especiais princípios? São perguntas que essas dores estão fazendo e que a gente tem que levar a essas pessoas. Agora, falando especificamente sobre cada uma dessas vértebras sacrais, S5, S4, S3, S2 e S1. Então, vamos lá. S5 está relacionado às últimas porções do intestino grosso. Aquilo que a Poliana estava falando. O que o intestino está fazendo? É o movimento de contenção e de desprendimento. Intestino, tudo que chega no intestino, principalmente no intestino grosso, e principalmente quando já chega atingindo o reto, tem a ver com o que já não tem mais utilidade. Aquilo que já deu o que tinha que dar. Em outras palavras, não me serve mais. Aí a pergunta é, o que eu estou retendo que não faz mais parte da minha caminhada? Problemas na S5, em essência, está pedindo que eu avalie o meu grau de apego e desprendimento com relação a tudo, principalmente o que já não me serve. Então tem gente que se separa muito rápido, não só nas relações, mas nos trabalhos. Tem gente que desiste muito rápido de um trabalho, muito rápido de um estudo, muito rápido. E não... Primeira dificuldade, já desiste, já deixa embora. Então, tanto reter o que já não serve mais, quanto liberar o que ainda não deu,
é problema. E você vai estourar na S5. S4. A S4 fala sobre a humanização. E eu faço aqui um parênteses para gritar no pé do ouvido de vocês, para relembrar, sejam humanos. Sejamos humanos. E humano é falho, humano é imperfeito. Assumam a humanidade, chorem, gritem, reclamem, se posicionem. É muito triste ver um pai que não chora na frente do filho, de uma mãe que não chora na frente de um filho. É muito triste, porque ele está criando um problema sério na cabeça desses filhos, que não sabem, que não entendem que é natural do ser chorar, sofrer. Como? Olha a loucura. Como que eu vou chorar? Minha mãe nunca chorou. Nossa, eu não posso fazer isso. Olha o desespero dessa criatura. Ela vai entrar em parafuso. Então, a humanização não vai se dar. E aí, a S4 vai ter problema. S3, autoproteção. Autoproteção, e tudo que eu estou falando, vocês considerem os elementos opostos. Autoproteção está sendo colocada em primeiro plano, a autoproteção está sendo negligenciada. Tá? S2, né? Como que está a vida social e a vida externa e a vida interna, como diz o outro. Como é que está a vida pública e a vida privada? Né? Onde você está fazendo as suas merdas? Né? Tá relacionando, está fazendo tudo? Como é que está isso? Né? Se você não está tendo algum equilíbrio, você não está separando o espaço de intimidade. E espaço de intimidade implica que, por exemplo, em determinados lugares da sua casa, ninguém que não autorizado entra. Infelizmente, não é todas as pessoas que entram no seu quarto que vão com carinho, com respeito, muito mais vão lá para... Eu não quero nem falar essas questões de inveja, essas questões todas, mas são energias muito fortes que entram. Então, talvez seja o lugar que mais deva ser preservado, seja o seu quarto. Então, para alguém chegar lá, parente, tem que ser muito muito amado. Não é só porque é parente, muito amado para chegar. Não é qualquer primo, não é qualquer tio, não é qualquer sobrinho que deve entrar lá no seu espaço sagrado. Certo? Mais ou menos para proteção energética vibratória. A vértebra, a última aqui, a S1. A S1 está relacionada diretamente com seus caminhos, com suas escolhas. Aqui é na Cardium cabe muito bem. Quando vocês lerem o módulo, vocês vão ver que cada um desses elementos ele se relaciona com outras partes do corpo. Aqui da L1, a gente vai pegar agora assim, da L1 até a L5. Né? Aqui eu já estou falando de segurança e conforto. Segurança e conforto. Você procura o seu conforto ou você abre mão do conforto em função de uma pechincha? Conforto tem a ver com reconhecimento do seu espaço, das suas fronteiras e dos seus limites. Basicamente é isso. Eu sei que se eu for fazer aquele exercício de yoga, eu só vou conseguir abaixar até aquele ponto. Por mais que eu seja incentivado pela professora, que vai ser muito bom, o meu limite de conforto é esse. O meu conforto está diretamente ligado ao reconhecimento dos meus limites. Então, se você não tem esse reconhecimento, essa área, essa região ali, da L5 até L1, ela vai gritar. Ela vai gritar. Ela vai te trazer muito desconforto, muita dor, porque você não está respeitando os seus limites. Então eu só vou até aqui, eu só posso ir até aqui. Isso inclusive em tudo, eu só posso ir até aqui, eu só posso, seja em intimidade, na relação, o que for, eu só posso ir até aqui. Ah, mas eu vou fazer isso aqui porque ele vai ficar feliz. Não, eu vou fazer isso aqui porque ela vai ficar bem. Vai além dos seus limites, você vai se ferrar. Essa região fala sobre a autoridade que você tem constituída em relação a você, em relação ao outro. E isso vocês estão testemunhando que está cada vez mais confuso na nossa sociedade.
cada um está abrindo mão da sociedade, da sua autoridade. Então, você vê hoje um adulto perguntando para uma criança o que ela quer fazer na hora do almoço. Eu aprendi que na hora do almoço a gente almoça. Então, as autoridades, os papéis. Para eu ter autoridade, eu tenho que ter o meu papel. Autoridade. E essa autoridade, ela não vem a partir da força que eu coloco, mas da postura e do exemplo que eu dou. Então, quando eu chego em casa, eu tenho um hábito de tirar o meu sapato e colocar ali, entrar, e as pessoas que vêm, elas veem eu fazendo aquilo, na primeira vez pode até entrar, depois, mas com a medida que eu permanecer firme, elas vão começar a tirar o sapato e colocar ali. Eu estou dando um exemplo idiota, mas ele vale para tudo. Toda autoridade se fundamenta, primeiro, no reconhecimento dos seus limites, das suas competências, da sua área de responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com essa criatura. Eu preciso trabalhar para que ela se relacione bem em qualquer meio que ela se encontre. Então, aquela criatura vai fazer a birra e ela vai receber a devida lição por aquela birra que ela fez. Então, fez a birra, não, para, tá bom, eu vou comprar, entro no cheque especial, estouro meu cartão de crédito para comprar aquele brinquedo que na semana que vem vai ser colocado de lado, porque vai virar uma nova birra pedindo um novo brinquedo. E eu já estou começando a perder ali uma autoridade, onde eu vou me iludindo, achando que eu tenho que estar pronto a tempo e a hora para que eu realmente tenha autoridade. Fala sobre as nossas bases, direção, equilíbrio e maleabilidade, ser flexível, realmente saber dobrar, saber ceder. E falar em ceder, a gente vai cedendo o nosso tempo, porque já está na hora do almoço. Então, a gente vai parar aqui. Então, 1h30, nós voltamos, vamos fechar a ideia dos medicamentos menores.